Já estamos, portanto, ao vivo, preparando-nos para uns minutos de interação entre mim e todos vocês que estão vindo. Já vi Ali Brito, Arlinda, já vi, portanto, Simone, muitos já seguidores do nosso caminho. Vamos só aguardar mais 1 ou 2 segundos para que possamos ter essa live. O primeiro que chegar aí pode fazer um sinal para eu entender que estamos já agindo juntos. Deixa eu ver. Eu preciso só de um sinal assim para eu ter ideia de que estamos já juntinhos. Ah, vi um sinal, sim. Obrigado. Quem é? Nem vi a pessoa que me fez. Vários sinais. Pronto. Estou, portanto, a esta... Rodrigo de Grandes, parece que eu vi, um querido aluno, foi meu orientando em São Paulo, e se é que é ele que eu vi ali no vídeo, Rodrigo de Grandes foi meu aluno, foi meu orientando. Fizemos lá um trabalho de fim de curso, e hoje ele é um dos grandes membros do Ministério Público de São Paulo. Abraço, mestre, diz eles. Eu também lhe dou um abraço forte. Lembro-me de você e da sua capacidade. Então vamos ver este curso popular sobre tributação. Quero dizer a todos que eu não responderei às perguntas durante a aula, porque é muito tema que pode atrapalhar no tempo, mas todos fiquem tranquilos que nós vamos responder durante a semana a qualquer formulação que for feita hoje. E mais, nós teremos aula no próximo sábado, dia 8 de agosto, no seguinte, dia 15, no subsequente, dia 22, e no dia 29 também. Portanto, nós teremos mais 4 aulas além dessa de hoje. Nas aulas subsequentes, nós vamos cuidar do que é um imposto, do que é uma taxa. Aqui em Salvador, há muita queixa sobre o recebimento dos boletos para pagamento da TFF, que é a taxa de fiscalização do funcionamento. E nós temos perguntado, que fiscalização, que funcionamento, se está tudo fechado? Em seguida, nós teremos que considerar as contribuições a partir da contribuição de melhoria, para no final tratarmos, na última aula, sobre as demais contribuições, as chamadas contribuições sociais e as chamadas contribuições econômicas, que você precisa, nesta aula, estar atento sobre contribuições dessa natureza, porque nesta aula nós vamos cuidar da reforma tributária do governo federal, que mexe no PIS/COFINS, e até que ponto isso mexe no seu bolso. Você já fica advertido de que no corpo humano, nós temos um órgão sensibilíssimo, e esse órgão é exatamente o bolso do ser humano. Portanto, atentos nisso, vamos para essa primeira aula que trata do fenômeno tributário. Vejam, as razões deste curso são exatamente as de uma necessidade de explicar um fenômeno que é o fenômeno tributário. Ou seja, por que se paga o imposto? Por que se paga a taxa? Por que se paga a contribuição? E se não pagar, o que é que acontece? Tem legitimidade o Estado para prender alguém? Será que o Estado administração, ou seja, o Estado que é mero gerenciamento mediante um dos seus segmentos, que é o Poder Executivo, não estou falando do Legislativo nem do Judiciário,
Por que que ele tem o privilégio de, num descumprimento de uma prestação, de uma obrigação, me prender? Tudo isso nós vamos, nesse curso, vamos examinar e vamos saber o que é mais importante, qual é a defesa do nosso bolso. Então, nós vamos logo responder por que é que se paga o imposto. Vejam, o fenômeno tributário tem que se imaginar, e eu me lembro de uma live que fiz com o professor Harrison há poucos dias, que foi o sucessor meu na cadeira de Direito Tributário, que é o sucessor na Faculdade de Direito, e que o ponto que ele sorteou exatamente veio essa questão fenômeno financeiro, e isso, segundo o professor Harrison, só se vê neste nosso livro, que é Direito Tributário. Então, o fenômeno é um acontecimento observado pelos seres humanos. Mas é um acontecimento observado pelos seres humanos cuja essência somente se encontra na interação do cérebro com a mente, constituindo, portanto, uma forma de termos uma comunicação com o mundo exterior. Então, os fenômenos constituem o mundo como nós o experimentamos. Tudo que é assim extraordinariamente trazido à mente e ao cérebro é um fenômeno. Pois bem, a tributação é um fenômeno social, que eu posso classificar os fenômenos de variadas categorizações. Então, a tributação é um fenômeno social. Se é um fenômeno social, é um fenômeno da realidade, é um fenômeno da experiência. É um fenômeno, portanto, da interação do ser humano na sua interferência intersubjetiva. E se é assim, um fenômeno social, podemos dizer que ele não saiu da cabeça de Minerva, aquela deusa da sabedoria, que entre os romanos tinha esse nome, entre os gregos tinha um outro nome, mas a deusa da sabedoria. E se não saiu dessa cabeça, saiu de quê? Da experiência da vida em grupo. Repita-se, da experiência da vida em grupo. Por quê? Porque o homem é um animal com um instinto gregário a toda prova. Aí nós vamos ter que fazer um pedido de socorro à antropologia. Como sabemos, a antropologia é uma ciência que estuda as peculiaridades do ser humano. Ela, portanto, explica esse fenômeno social. Preste bem atenção para você entender por que nós estamos fazendo essa live. Ela, portanto, explica essas peculiaridades do ser humano através dos chamados excedentes sociais trocados diretamente entre as pessoas, menos na sociedade primitiva do que na sociedade camponesa. Há uma distinção que se possa fazer entre os dois tipos de agrupamentos humanos. Mas nas sociedades camponesas, sobretudo aquelas sociedades em que os seres humanos se aplicavam nos trabalhos rurais, nós tínhamos as trocas diferentemente das primitivas, porque aí as trocas se faziam por uma forma de transferência que o grupo operava dos excedentes sociais. Não esqueçamos dessa palavra, excedentes sociais. Você sabe por quê? Porque você precisa disso para ir em cima da próxima lei de imposto de renda que estão dizendo que vão reformar. O imposto, se é sobre a renda, não é sobre, portanto, toda a minha percepção econômica, tudo aquilo que eu posso ter com o suor do meu rosto. E o governo está dizendo que vai acabar, vejam vocês, com as deduções, não sei se deduções ou abatimentos, não sei como é que ele chama, são duas categorias diferentes em direito tributário para o imposto de renda, da educação.
da educação. Somos muito bem educados, temos um refinamento nas universidades que é necessário, aspas, para o governo acabar com isso. Então voltemos à antropologia. Se naquele tempo se explicava essas transferências pelos excedentes sociais, esses excedentes iam para as mãos do grupo dominante, que hoje, pernocticamente, nós chamamos de sociedade política em relação à sociedade civil. Então, se ia para as mãos dele. Para quê? Para constituir o próprio alimento deles, assegurar o próprio nível de vida deles. Anotaram? Distribuindo-se o restante entre os grupos dessa sociedade camponesa, que deveriam esses ser alimentados com esses excedentes. Esses excedentes constituíam fundos de variada razão, sobretudo o fundo cerimonial. E esse fundo cerimonial existia porque há manifestações na sociedade humana que são festejáveis. Lá era sobretudo para ajudar a festa de matrimônio, a festa de casamento. Pois bem, se você pegou o que é o fenômeno tributário com essa explicação, e se não pegou, conforme nós dissemos, durante a semana, eu estou à disposição para no meu YouTube, se você está inscrito, ou propriamente no meu Instagram, se você me seguir e me perguntar, e tiver paciência de ouvir a resposta à sua pergunta, eu vou fazer essa resposta. Então veja, podemos passar para um outro item dessa conversa, que é exatamente em que consiste a tributação, propriamente dita. Agora você não pode perder o que eu vou falar. Veja, a tributação é uma técnica. Técnica de quê? Técnica de transferência do patrimônio do particular para a coletividade. Aí eu lhe pergunto, com que parece essa técnica de transferência? Com aquele mesmo critério que a antropologia nos informou, existente nas sociedades camponesas, quando se começou a transferir os excedentes sociais para aquele grupo dominante. Então, a técnica de transferência do patrimônio do particular, repito, como se fosse um excedente social, para o patrimônio da coletividade. Mas como é que isso é feito? Pode esse grupo dominante, está muito duro chamar dominante, mas é a cara que ele tem. Mas vamos dizer, essa sociedade política pode chegar na minha casa, destelhar a casa na hipótese de eu não ter cumprido o IPTU nessa pandemia, porque eu não paguei no dia, porque eu não tenho dinheiro. Pode chegar com um chicote e perguntar, você não pagou o IPTU, por exemplo, você vai apanhar. Pode ser assim? Claro que não. Nós estamos num mundo civilizado, não estamos mais nas sociedades primitivas ou nas sociedades camponesas. Então essa técnica, que tem origem no mecanismo da transferência desses excedentes sociais para as mãos de um grupo dominante, hoje esse grupo é constituído pelos que governam também. E essa transferência é feita também para assegurar o próprio nível de vida deles, para que eles tenham palácios. Os chefes dos poderes executivos, na sua maioria, têm palácio para morar. O que ganham, eles não precisam gastar no custeio de coisa nenhuma, porque eles vão botar no banco para depois comprarem bens suntuosos. Então, é para sustentá-los também. E o restante, lá nas considerações que nós vimos das chamadas sociedades camponesas, e o restante, que deveria ser distribuído para a alimentação dos demais, sempre é assim? Resposta bem próxima de você, negativo. Mas significa que se
não sendo assim nessa parte a que eu me referi, da divisão com todos os outros, mas para alimentar os próprios governantes, significa que essa parcela do patrimônio precisa ser muito bem zelada por quem quer que seja dono dela, ou na palavra pernóstica jurídica, titular dela. Porque quando você adquire uma certa porção de riqueza, uma certa porção do patrimônio, já fica sabendo que dentro dessa riqueza, dentro desse patrimônio, tem uma parte que é do tributo. Essa é a razão para que, quando não se cumpre a prestação tributária, tivesse sido pensada uma criminalização do direito tributário, uma criminalização completamente inadequada e que nós vamos tratar também nessas conversas. Então, voltemos. Se isso é uma parcela do meu patrimônio, se a parcela do meu patrimônio é uma parcela do patrimônio da coletividade, eu devo socialmente pensar nesse assunto e transferir, sim, para esse sustento da coletividade. Portanto, podemos já dizer alguma coisa importante. A tributação é, por tudo isto, uma instituição social disciplinada, eu espero que você esteja notando, por quem faz a lei na sociedade. Como isso é um curso popular, se eu estivesse somente falando para as pessoas que eu estou vendo aqui, algumas que memorizei, como Rodrigo de Grandes, que foi meu aluno, Guilherme Santos, que foi meu aluno, Ali Brito, que continua, portanto, sendo meu aluno, Felipe Brito, que continua, apesar de advogado, sendo meu aluno. Se eu estivesse falando só para eles, que eu estou vendo aqui nesta lista, eu não precisava dizer novamente que a tributação é uma instituição social disciplinada por quem faz a lei e perguntar em seguida quem é que faz a lei. Aí você vai me responder, todo mundo sabe, são os corpos legislativos. Muito bem, mas vamos então memorizar. São os legisladores municipais, portanto, leis importantíssimas que são para regular a nossa vida num território bem próximo do poder político. Tem que ser prestigiado, sim, o corpo legislativo municipal. Prestigiado desde o momento que você escolhe quem vai para lá. É claro que há um pluralismo político. É claro que você tem que escolher na sociedade, nos diversos segmentos. Não há nenhuma forma de se aplaudir um legislativo que só tivesse jurista. Não tem cabimento. Tem que ter médico, dentista, advogado, pedreiro, marceneiro, todo mundo de qualquer atividade social. Mas, dentro desses grupos, tem sempre pessoas que lideram. E são essas pessoas que devem ser escolhidas para o legislativo, especialmente o municipal. Mas não pense que o legislativo estadual fica atrás. Os deputados estaduais também fazem leis. Quer ver um exemplo? A lei sobre o ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e operações ligadas aos transportes interestaduais e às comunicações. Isso diz de perto conosco. O deputado estadual deve estar preparado para saber, nessa pandemia, por exemplo, qual é o reflexo da legislação do ICMS sobre o valor dessas mercadorias. E você vai ver daqui a pouco que a Constituição do país manda que a lei estabeleça, lei municipal, lei estadual, estabeleça qual é o componente de imposto que tem em cada objeto que você adquire no mercado. É um dos elementos de proteção do consumidor. Você conhece alguma lei de algum desses órgãos que
tenha cumprido esta determinação constitucional? Se conhecer, eu fico agradecido, porque todo trabalho intelectual representa uma retroalimentação. Ninguém é dono do saber todo. Então você pode conhecer uma lei que eu não conheça e a partir de agora, se você me mandar, eu vou começar a dar o exemplo desta lei que cumpre esse dispositivo da Constituição do Brasil. Mas, se quem faz a lei é o legislador do município, vereador, o legislador do estado, o deputado estadual, o legislador federal, componente do bicameralismo no controle da Câmara dos Deputados, do Senado e vice-versa. Você deve, inclusive, entender esse mecanismo do bicameralismo, por que ele existe, por que uma lei que tem iniciativa na Câmara e a maioria esmagadora delas tem na Câmara, vai para o Senado, e se o Senado emenda, volta para a Câmara. Você conhecer isto. Por que a lei chamada Lei Anastasia, do senador por Minas Gerais, que com outros senadores resolveram fazer uma lei parecida com a Lei Fayot de 1918, francesa, por que a daqui, a lei que é emergencial, teria que ser diferente da Lei Fayot? E o tempo não dá para nós explicarmos. É que naquele tempo na França, o Código Civil Napoleão, que era um monumento ao liberalismo, ao individualismo, ele mandava que todo contrato que fosse feito tinha que ser cumprido de qualquer sorte. É o que pernosticamente se chama pacta sunt servanda. Eu sou escravo do pacto. Então precisava de uma lei emergencial para alterar essa situação na França de 1918, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial. Nós não estamos na França. Nós estamos no Brasil e essa lei do Anastasia, ela tem que ser muito bem examinada, porque se ela proteger uma parte do contrato, ela desprotege a outra parte. E os juízes têm que estar preparados para interpretá-la. Mas voltamos, se quem faz a lei é o corpo legislativo, como é que começou isso? Começou porque no século XIII, exatamente 1215, uma famigerada, no sentido de famosa, Carta Magna Libertarum, ela estabelecia que o rei tinha que respeitar os seus vassalos, especialmente os barões que tinham poder para impor essa situação. E a partir daí, muitos dos aspectos tributários nascem de uma formulação de que o corpo legislativo é quem autoriza a feitura das normas, das regras, das leis que têm a ver com o contribuinte de imposto. Não é? Aí me vem à cabeça até um autor chamado Adam Smith, que dentre os 4 cânones que ele estabeleceu para a tributação, um deles é a comodidade do contribuinte. O que você menos encontra hoje nos corpos legislativos do Brasil é respeito a essa comodidade. Eu tenho feito várias lives para discutir essa questão da tributação nas lives e já estou com as costas a pocar como a cigarra que canta, pedindo pelo amor de Deus que aceitem. Lá, uma regra do Código Tributário Nacional, que é quem desdobra a Constituição, para que se dê moratória dos tributos aos contribuintes que estão, portanto, vítimas dessa pandemia. Você precisa acordar para os seus direitos. Você não fique lamentando. Você não vá apenas à rua levantar bandeiras de falsos profetas políticos desta nação. Todos somos humanos cheios de defeitos. Como diria Tibúrcio, eu sou humano e não afasto de mim nada que é humano. Eu, Edivaldo Brito, não afasto de mim nada que é humano. Portanto, não há deuses nessa questão social. Há seres humanos que você precisa vigiar. Os órgãos de controle precisam também ser controlados. E assim por diante. Então, portanto, a tributação desde o século XIII
é disciplinada por quem faz a lei na sociedade. Ou seja, é feita pelo próprio povo. O próprio povo para disciplinar a transferência desses seus excedentes. E às vezes nem excedentes existem. Daqui a pouco eu vou voltar a esse tema quando eu falar diretamente sobre o Brasil, no caso deste cuidado do legislador. Porque no Brasil, desgraçadamente, os chefes do Poder Executivo, que não são senão um dos 3 pilares da vida republicana, têm se comportado como se fossem monarcas. Constroem uma maioria com seu voto. Constroem uma maioria com seu voto 2 vezes. Constroem uma maioria com seu voto. E é exatamente seu voto que vai voltar contra você. Porque você está constituindo um corpo legislativo que vai lhe sufocar à medida em que é um fiel seguidor do chefe do Poder Executivo, como se o Poder Executivo estivesse exercido por um monarca. Então o problema está na sua mão. Está na sua mão. E veja, quem me está seguindo que é cristão, pode se lembrar que nesses 2000 e poucos anos da era cristã, nós temos um exemplo de legitimidade. O que é legitimidade? Legitimidade é a fundamentação dos atos que são praticados por alguém. Legitimidade é o que serve de base. Quais são os critérios que servem de base para se praticarem os atos? Quem é cristão pode encontrar essa legitimidade ao nível de um pensador que classificou essa legitimidade em 3 categorias. Peguemos uma delas, ao nível de uma legitimidade carismática. Então, repito, quem é cristão, dentro do carisma que é Cristo, dentre tantas outras formulações que teríamos para Cristo, por exemplo, que ele não é filósofo em tudo que plasmou, em tudo que disse, que está tudo nas Sagradas Escrituras, porque ele é a própria sabedoria. Se filósofo procura o saber, Cristo não procura porque ele é o saber. Então, lembre-se da passagem. Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. E Lucas, capítulo 20, versículo 20. Se você é cristão, memorize isso que eu vou lembrar. Cristo tentado pelos fariseus. Pessoas mandadas de propósito para colocá-lo em dificuldade. Fizeram-lhe a pergunta: deveremos pagar o imposto a César? E Cristo, que era sabedoria e não filósofo, pediu uma moeda. Entregue a moeda, ele mostrou a efígie que estava gravada na moeda e perguntou: de quem é este retrato? De quem é esta efígie? E os fariseus lhe responderam: de César. Ele pegou a moeda, devolveu e disse: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imaginem vocês que assim Cristo estava legitimando para os seus seguidores, ou não seguidores, mas que estavam ali, o pagamento do imposto. O pagamento hoje, se fosse a taxa e a contribuição que nas outras nossas lives, do dia 8, do dia 15, do dia 22 e do dia 29, todo sábado às 11 horas você tem um encontro marcado comigo, no meu Instagram, professor Edivaldo Brito, uma frase só. Nós vamos dizer como é que surgiram esses outros tributos, a taxa, as contribuições, por hipóteses. Não se preocupe que eu vou falar do empréstimo compulsório também. Pois muito bem,
Se até Cristo legitimou a cobrança do tributo, vamos entrar numa área, e com isso concluiremos, numa área interessante que é o nosso torrão natal, que é o Brasil. Você não deve esquecer que a semelhança daquelas pessoas que cuidam do excesso, do excedente que vai passar para o governante, a semelhança dessas pessoas, você não precisa ter desobediência civil nem fazer revolução. A não ser que você conheça, em lives como esta, qual é o instrumental jurídico, legal, se for o caso, para você se defender. Então, nesse histórico do Brasil, não se esqueça da Inconfidência Mineira. Não se esqueça do dia 21 de abril, não para ser um feriado, mas para tomar o exemplo de Tiradentes como de alguém que reagiu exatamente à iniquidade da metrópole em relação à colônia. Migrava daqui tudo que se produzia, o ouro, o chamado quinto do ouro, que era, portanto, a parcela do que alguém conseguia, chamemos entre aspas, do excedente, era o excedente a que nós estamos falando. Não se esqueçam os baianos, não se esqueçam os baianos, não se esqueçam os baianos da Revolução dos Alfaiates. Eu tenho um trabalho feito no colégio e foi corrigido por um homem extraordinário que faleceu há pouco tempo, o professor Luiz Henrique Dias Tavares. Eu recebi um prêmio da Secretaria de Educação nos idos de 1954, 55, por esse trabalho. A Revolução dos Alfaiates é assim chamada porque um grupo socialmente subalterno se insurgiu contra o pagamento do imposto injusto, que parte dele ia para a coroa. Pouca gente festeja esse episódio, que foi tão importante quanto a Inconfidência Mineira. Até os baianos não festejam. Não sabem quem foi Cipriano Barata, que é uma rua que tem aqui na cidade do Salvador. Não sabe do sacrifício dessa gente na rua ou no Largo do Desterro, e por que tem este nome. Tudo isso foi questão tributária. Mas, se não homenageamos os mártires da Bahia, nos satisfazemos pela homenagem a Tiradentes. E nos satisfaríamos, se não fosse como ele reagiu, com a regra de Thoreau. Quem é Thoreau? É Henri David Thoreau. Se fôssemos dizer lá em inglês, a pronúncia não seria essa, mas como ele tinha essa descendência, Thoreau foi o sujeito que pregou a desobediência civil em relação aos tributos, em relação a ir lutar no exército contrário ao inimigo, talvez que ele não tivesse justificativa para ter. Thoreau é o símbolo, portanto, da desobediência civil. Tenho visto muitos trabalhos escritos sobre este tema e, portanto, esse tema inspira a uma insubordinação ao pagamento do tributo. Mas será que nós deveremos ser insubordinados em nível de Thoreau? Será que não deveremos pagar o tributo? Desculpe, teremos sim. Porque o tributo é aquele excedente, repitamos sempre, que serve esse excedente para alimentar a própria sociedade. Cabe a ela saber elaborar a lei, saber fiscalizar, controlar quem aplica esses excedentes. Fora daí, não está adiantando nada essa live, porque basta que eu me confine na academia para dar aula aos alunos a que eu me referi há pouco, alguns dos quais, repito, me homenageando, me honrando,
depois de tanto tempo me acompanhando nessa live. E como é que você pode fazer isso, já que não precisa fazer desobediência civil, já que não precisa você reagir com as armas na rua, com som, gritando? Além de ser você controlador da representação que você vai ter, lembre-se que o Brasil não é mais uma república representativa, não é mais uma democracia representativa. O Brasil hoje é uma república também participativa, uma república também, uma democracia também participativa. E os instrumentos estão na própria Constituição. Vejam que os instrumentos estão na própria Constituição, no artigo 14, o tempo não dá para lê-los. Mas lá está o plebiscito, lá está o referendo, mas, sobretudo, lá está a iniciativa popular. Dirá você, mas essa iniciativa popular, professor, é muito complicada, porque há um número exigido de eleitores para subscreverem um projeto de lei. Então eu vou dar o exemplo de Salvador. Por inspiração do deputado federal Antônio Brito, por inspiração desse deputado federal Antônio Brito, o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, vereador Geraldo Júnior, adotou um formato diferente para a iniciativa popular das leis. Entregou ao vereador Edivaldo Brito a presidência dessa comissão. E esta comissão recebe de você que mora em Salvador e quiser fazer isso, qualquer sugestão de lei. E tem esta lei sugerida por você o privilégio de andar na frente dos projetos de lei individuais de cada vereador. Portanto, você que tem uma ideia, pode formular. Você que não mora em Salvador, mas passa sempre por aqui, por exemplo, vem para o carnaval e tal, que eu não sei quando vai ser o próximo, também, você traga a ideia que nós levaremos avante. Agora nós estamos elaborando a lei orgânica do município, refazendo, revisando. Eu sou o relator dessa lei orgânica e nós precisamos de ideias das pessoas para que possamos fazer uma constituição do município de Salvador à altura dos interesses dos munícipes de Salvador e de quanta gente vem a esta cidade, meu Deus, de todos os recantos do mundo e do Brasil, especialmente, que nós deveremos acolher com o maior carinho. Mas percebam, o princípio da democracia participativa facilita você a tomar conta do que você quer na legislação do município de Salvador. Copia isso em outros lugares. Concluindo essa nossa live, eu preciso lhe dizer que nós ainda temos para pincelar, e faremos isso, sem dúvida nenhuma, nos outros sábados que nos seguem. Quem entrou agora, fique sabendo que no dia 8 nós teremos mais uma live, no dia 15 teremos outra, no dia 22 teremos outra e a última no dia 29. E quem tiver uma indagação feita aí, nós vamos colher essas indagações e vamos responder pelo nosso Instagram durante essa semana, até como todo professor, para facilitar o entendimento da próxima aula. Portanto, não se esqueça, o Instagram é Professor Edivaldo Brito, uma expressão única, Professor Edivaldo Brito. E nós destrinçaremos esses outros princípios que agora estão sendo sinteticamente passados para você. São eles: o princípio da criação do tributo, o princípio do aumento do tributo, dispensa do tributo, isenção ou esta moratória que nós estamos tentando, esclarecimento acerca dos impostos, quais são os impostos de cada um. Se há atrito, por exemplo, entre alguém que ao mesmo tempo fabrica uma coisa
coloca no balcão para vender, e portanto IPI e ICMS, ou alguém que fabrica uma coisa, em vez de colocar no balcão para vender, pega esta coisa e coloca num outro objeto que está fazendo, numa construção civil, por exemplo. Quem paga ou a quem paga esses impostos? Ou alguém que mora, por exemplo, em Lauro de Freitas, que é uma cidade da conurbação de Salvador, quer dizer, vizinha de Salvador, onde há uma dificuldade de saber quais são os imóveis que estão no território de Salvador, de Lauro de Freitas, por causa dessa conurbação feita por uma rua. Se paga o IPTU a Lauro de Freitas ou a Salvador. Então esse esclarecimento acerca dos impostos é importantíssimo. E aí no campo das leis que agasalham esses tributos, na linha de leis financeiras, nós temos trazido pela Constituição um sistema de planos. Tudo isso deve ser planejado. Quem planeja, voltemos àquela expressão, é Minerva, a deusa da sabedoria? Quem planeja é Jesus Cristo, que está entre nós, mas não está fisicamente para ter esse esforço? Quem planeja é o legislador. Vamos voltar? É o vereador no município, é o deputado estadual no estado, ou são os deputados federais e senadores no plano da União Federal. Que sistema de planos é esse a que eu estou me referindo? O plano plurianual. Você não toma nenhum cuidado quando se elabora esse plano plurianual que vale por 4 anos. E devia ter cuidado com ele, porque é dele que saem as regras, os critérios para se elaborar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ontem eu dei uma entrevista que sai na segunda-feira, parece que no BN, em que o repórter me perguntava: professor, essa lei orgânica do município, LOM, é a mesma LDB? É a mesma LDO? Eu disse, não. Mas por que se dá um prestígio a essa LDO? Aí eu tive que explicar a ele o que vou dizer a vocês agora. O que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é feita baseada no plano plurianual que nós chamamos PPA. Olha quanta coisa envolve a tributação. E por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Esses 3 planos estão imbricados, estão juntos. Você precisa tomar conhecimento dele. Porque em 1991, a OAB, Seção da Bahia, me designou como advogado, 1991, para derrubar um IPTU que foi, portanto, dado pela Câmara Municipal de Salvador, a pedido do prefeito Fernando José, que chegou a ser matéria da revista nacional chamada Veja. E nós conseguimos derrubar isso no judiciário, pela unanimidade do judiciário. Sabem por quê? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1990 não trazia, portanto, o aumento do IPTU para 1991. Portanto, fique alerta para a elaboração dessa lei que está na Câmara Municipal agora, nesse mês de julho, que não há recesso, porque nós precisamos votar essa lei, porque se houvesse recesso e não votasse a lei, ela é tão importante que voltaríamos ao exercícios da Câmara para votá-la. Por fim, as espécies tributárias. Então, nesse tempo que nos resta, vamos pincelar, como eu disse, esses princípios, porque eles serão destrinçados nas aulas, repito, do dia 8, do dia 15, do dia 22, do dia 29, que eu espero você. E repito também, se você tem alguma questão a ser formulada, formule, porque meu Instagram estará respondendo a elas, sem dúvida nenhuma, durante a semana.
Primeiro deles, criação do tributo. O princípio da legalidade. Tudo que eu vou dizer aqui é princípio da legalidade tributária. Tudo que eu vou dizer aqui tem que estar na lei. Tudo que eu vou dizer aqui está na lei, que é um documento feito pelo legislador. Tudo que eu vou dizer aqui é uma lei que é feita pelo documento elaborado pelo legislador, que quem elege o legislador é você. Então não fique chorando porque saiu um IPTU mais alto ou mais baixo, porque foi a sua representação na Câmara Municipal que fez esse IPTU. Não fique reclamando quando você não tem a atenção nessa pandemia para modular seus tributos. Quem não modulou não foi o prefeito, foi a sua Câmara que você elegeu. O deputado que você elegeu não modulou o ICMS no Estado. O deputado e o senador que você elegeu não se preocupou com você no Congresso Nacional. Portanto, criação do tributo depende dele. A alteração do PIS/COFINS de 3,65% para 12%, se passar, o culpado é você, que é o povo, que é o eleitor, que deixou, portanto, de cobrar ao seu deputado e ao seu senador que respeitasse o prestador de serviço, o médico, o dentista, o advogado, o encanador, o pedreiro, aumentando uma prestação compulsória que incide sobre a prestação de serviço de 3,65 para 12. Qualquer justificativa que o economês desses economistas do governo trouxer não valerá nada para quem está, como você agora, comprometido comigo a seguir nessas 5 aulas para entender nesse curso de tributo popular de tributação o que diabo é isto que vão em cima do seu bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano. Aumento de tributo. Estou lhe dando um exemplo. Porque a formulação do PIS, a formulação da COFINS, é tão mal feita pelo legislador que as pessoas confundem com um tributo. Elas são contribuições que nós, lá na frente, nas aulas de 22 e de 29, vamos distinguir o tributo da contribuição. E é a marotagem dessa gente. Sabe por quê? Porque quando se trata de um tributo, um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, é possível, no caso do tributo, fazer transferências da União para o Estado, transferências compulsórias, do Estado para o município. Mas se for contribuição, tudo vai para o bolso da União. Você precisa conhecer tudo isso. E precisa conhecer de uma forma popular, para que você defenda seus próprios direitos, para que você defenda, portanto, a você mesmo. Dispensa do tributo. Como é possível a isenção? Suspensão do tributo. Como é possível uma moratória? Uma moratória que está no Código Tributário Nacional e que, lamentavelmente, o Código de Salvador traz num único artigo, o artigo 9º. É um absurdo, o desprestígio que se faz, que o legislador faz para você, que é quem o elege e coloca lá. Esclarecimento acerca dos impostos, nós vamos ter, porque temos um feixe de impostos. Podemos dizer 15. Dos 15, um não se cobra, que é o imposto sobre grandes fortunas. Por que não? Dos 15, um outro não se cobra, graças a Deus, esse segundo, que é o imposto extraordinário por motivo de guerra. Mas e os outros 13? Nós vamos ver quais são, um a um, e por que você deve pagar isso já na próxima live do próximo sábado, que é dia 8 de agosto. Vamos esclarecer o plano plurianual agora, dizendo que o plano plurianual é exatamente aquela lei feita para os 4 anos, onde se coloca tudo. Por exemplo, todos os prefeitos estão saindo agora em 2020.
quando chegar o prefeito de 2021, ele não precisa elaborar para ele mesmo um plano plurianual, porque o primeiro ano de governo dele já está compondo o plano plurianual elaborado pelo seu antecessor. E ele então deve elaborar um plano plurianual, sim, mas para pegar o segundo, o terceiro e o quarto anos de sua administração, e como são 3 aí, o outro ano é para pegar o próximo seu sucessor. Então o plano plurianual engessa, ele pega o plano de trabalho do administrador, do prefeito, do governador, do presidente da República, ele pega esse plano e engessa no sentido de que, para elaborar a LDO, tem que seguir esse plano. Então, cada ano a que esse plano se referiu, serve de fundamento para a LDO daquele ano. Por exemplo, em 2020, a LDO de Salvador já está na Câmara de Vereadores para ser votada. Às vezes a gente fica tenso, porque com a maioria esmagadora do chefe do Poder Executivo, não se consegue fazer uma emenda. E há aqui uma questão que se deve colocar. Tem uma tal de Secretaria de Reparação Racial? Antes não tivesse. É um despautério. Uma secretaria que não tem verba. Várias vezes emendei a LDO para colocar nela verba, mas perdi na hora em que a maioria rejeitou a emenda. Você precisa fiscalizar o exercício do mandato das pessoas. Se você não fiscaliza, só pensa em escolher sua representação. Quando você vai votar na eleição, perdeu o seu tempo. Não faz isto. Acompanha este homem que vai para o legislativo, voltemos. É aquele que faz a lei que seus antepassados, desde o século XIII, legaram para você esta prerrogativa de fazer você o orçamento público, saber quais são os tributos que vão ser cobrados. Pois bem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei, como eu disse, que pega o respectivo ano planejado no PPA, no Plano Plurianual, e elabora, ajustando, que todo plano se ajusta, ajustando aos interesses daquele ano. Vamos repetir, está na Câmara de Vereadores de Salvador o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, tão importante que o repórter pensou que a LOM era LDO, e que vai ser votada para quem assumir o governo municipal em 2021. Isso vai acontecer com os 5.000 e poucos municípios do Brasil. E por último, o orçamento anual. O orçamento anual, ele é feito depois da LDO. Se não aprovar a LDO, não pode começar a votar o orçamento anual. O orçamento anual traz umas coisas terríveis, que foram colocadas pelo governo forte da chamada Revolução de Março de 1964. As emendas a um orçamento só podem ser feitas de modo bem limitado. Eu até acho que tem certo sentido, mas você precisa descobrir como é que esse projeto de lei orçamentária chegou ao corpo legislativo, para que você possa prescrutar qual é a receita que está ali estimada, porque receita não se fixa, se estima. E qual é a despesa que está ali fixada. Você precisa saber disto. Por conseguinte, você acorde para essas coisas. Nós vamos precisar desses conhecimentos que estamos aqui para as 4 lives que vêm a seguir. Vou dizer mais uma vez, 8, 15, 22 e 29. Instagram, professor Edivaldo Brito. Chama seus amigos,
Chama os seus grupos de WhatsApp, bota eles nisso. Faz-se um favor, portanto, à democracia participativa. Porque as espécies tributárias, que é o último item da nossa exposição, como eu disse, são efetivamente 13, quando se trata dos tributos, ou dos impostos. São 3 as espécies tributárias. Os impostos nessa quantidade, todo e qualquer ente público só pode cobrar o quinhão que está para ele. No caso do município, o IPTU, o ISS e o ITIV. O Estado tem os seus, a União tem os seus. Você já imagina que o maior quinhão é o da União. Então nós temos sim interesse em permanecermos nessa nossa conversa. Eu agradeço a quantos me acompanharam, me seguiram nesta hora. Prometo que vou responder às indagações porventura trazidas durante o período que se segue até a próxima live e espero que tenha contribuído para uma cidadania que se forja dentro de uma democracia participativa como é a brasileira. Aquela democracia participativa num regime republicano, onde o chefe do executivo não é um monarca, e por isso tem que respeitar o corpo legislativo, tem que respeitar o povo brasileiro, mas é preciso que o povo brasileiro primeiro se respeite e vá escolher os seus representantes, sabendo que se eles andarem, portanto, fora do eixo, o próprio povo pode exercer os instrumentos da sua participação na democracia. Referendo, plebiscito e, sobretudo, a iniciativa das leis. Controle social está em sua mão. Por isso espero que esta live tenha contribuído para que você desperte para o seu prestígio, para o seu poder. Lembrem-se, portanto, que você está passando os excedentes do seu patrimônio. E que de excedentes se trata? Os excedentes do seu patrimônio para, sem dúvida nenhuma, o patrimônio coletivo. Espero a todos nas próximas lives e terei, até lá, uma ânsia enorme para voltarmos a este diálogo, que agora foi só um monólogo, porque eu precisava expor tudo que tinha planejado para a aula e esperar você nas próximas, eu vou respondendo nas próximas. Portanto, quero desejar um feliz fim de semana a todos, pedir-lhes que passe a exercer seu poder, passe a entender em que consiste a cidadania, princípio que está sobre até a soberania, num país que legitimou na Constituição a soberania popular, pelo voto direto, secreto e universal, está lá, tanto na Constituição, e você não pode abrir mão desse momento tão importante da vida da pátria. Você não é súdito, você, portanto, é cidadão. Havia um autor muito festejado, Vittorio Emanuele Orlando, um grande publicista administrativista italiano, que dizia que a relação de pagamento de imposto era uma relação que se fazia entre o soberano e o súdito. Você que me seguiu até agora, portanto, não está nesta fase. Você não é, portanto, súdito. Por favor, você é cidadão. Use os instrumentos que a Constituição lhe dá para você exercer essa cidadania. Deus seja louvado.